Com medo de ser preso, o Bolsonaro desistiu de ir para a Câmara dos Deputados hoje, onde ele participaria de uma reunião na Comissão de Segurança Pública e outra reunião na Comissão de Relações Exteriores. Lembrando que o Alexandre de Moraes deu a ele o prazo de 24 horas para ele explicar por que ele desrespeitou as medidas cautelares e ontem cedeu entrevista, e essa entrevista foi retransmitida ao vivo nas redes sociais, descumprindo assim essa medida que o impedia de ter acesso às redes sociais, seja por meio do perfil dele ou por meio do perfil de terceiros. E agora os bolsonaristas estão com a campanha para convencer o Trump a revogar o visto do Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. E os motivos são dois. O primeiro motivo é porque o Hugo Mota não pautou a anistia do Bolsonaro ainda. E o segundo motivo é porque o Hugo Mota proibiu hoje a realização de qualquer audiência pública em qualquer comissão na Câmara dos Deputados. Lembrando que os bolsonaristas ontem foram para a Câmara dos Deputados, fizeram aquele auê, depredaram o patrimônio público e hoje já tinha essas duas audiências que eu acabei de citar, agendadas com o Bolsonaro. Lembrando que o Hugo Mota ele adoraria pautar a anistia do Bolsonaro, não por preocupação com o Bolsonaro, mas porque ele quer revidar ao Supremo Federal, que anda investigando os desvios de emenda e que vai analisar se é realmente constitucional ou não o governo federal ser obrigado a liberar essas emendas para os deputados. Porém, o próprio agronegócio, que é o verdadeiro um dos patrões do Hugo Mota e do Centrão como um todo, não querem que a anistia seja aprovada, porque se anistiar o Bolsonaro vai ser uma forma que o agronegócio e que o governo brasileiro estaria simplesmente cedendo à chantagem do Trump. E o Trump, a coisa que ele mais adora é alguém que ceda à sua chantagem. Porque se você der o pé, ele pega o corpo todo. Porque se você der a mão pro Trump, ele pega o pé, pega a cabeça, o corpo todo. Ele não se contenta com pouco, ele quer mais e mais. E no final das contas, quem sairia perdendo seria o agronegócio brasileiro. Então não existe possibilidade do Hugo Mota votar anistia, mesmo pressionado pelos bolsonaristas, que são muitos, mas que não é a maioria. E ontem, em discurso em defesa do Bolsonaro, o Nicolas Ferreira chamou os jornalistas durante essa coletiva de imprensa de idiotas de esquerda. Ele disse que a luta agora não era mais em favor do Bolsonaro, mas sim em favor da liberdade, e que ele estava lutando até pela liberdade desses jornalistas serem idiotas. Neste ponto eu vou concordar com o Nicolas, porque se fosse eu jornalista e visse o Nicolas me chamando de idiota, eu daria as costas a ele na mesma hora e deixaria ele falando sozinho. Era isso que todos esses jornalistas deveriam ter feito, mas não fizeram porque são idiotas, como ele mesmo falou. E lembra do Fux, que proibiu em 2018 do Lula na cadeia dar uma entrevista à Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, nas vésperas das eleições? Pois bem, esse mesmo Fux agora é contrário às medidas restritivas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes e divergiu dos demais ministros do Supremo. E mais uma vez o Fux mostra que está do lado errado da história. Foi assim na Lava Jato e é agora na questão do bolsonarismo. Mas tudo isso é só para não perder o visto dele para ir ver o Mickey e o Pateta lá nos Estados Unidos. Boa sorte!